Quero convidar nesse momento o pastor Ney Messias, é o pregador dessa manhã, homem de Deus, ele que é da igreja Nasci para Deus em Guarulhos, um grande amigo do pastor Jorge, e é um prazer tê-lo aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Estenda suas mãos, vamos abençoar o mensageiro, pregador. Quando você abençoa, vem bênçãos para você, né? Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pelo teu favor, pelas tuas bênçãos, obrigado pela a tua presença aqui, uma atmosfera da tua glória neste lugar. Nós abençoamos o teu servo, o pastor Ney Messias, que deixou sua casa, ó Deus, e veio para ser bênção em boca do Senhor, nesta manhã, aos profetas, aos ministros. Nós abençoamos a vida dele, sua casa, sua família, sua igreja, em nome de Jesus. Bom dia, meus amados, a graça e a paz de Jesus. Você pode tomar assento. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui essa manhã com vocês. E também eu não escondo de vocês o meu nervosismo, no sentido da responsabilidade de trazer uma palavra ao Conselho de Pastores de Minas Gerais. E muito feliz de estar aqui com os irmãos e quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês que tem a ver com a nossa vida, né? Na verdade, toda a palavra de Deus é direcionada a nós. E eu gostaria de abrir com você o Salmo 73. Eu vou pregar uma mensagem de 3 pontos. A gente entra no texto, é o primeiro ponto, sai dele, segundo ponto, e o terceiro nunca mais volta. Estou brincando. Salmo 73. E eu gostaria de compartilhar com vocês, a partir do versículo 1. Quem achou pode dizer, eu amo a Bíblia? Amém. Enquanto os demais encontram, eu queria falar da minha família. Eu sou pai de 2 filhos, do Natan e do Adriel. Natan se casou há 2 meses, tem 28 anos. A minha esposa é a Andréia. E o Adriel tem 20 anos e eu estou debaixo da bênção da minha esposa para estar aqui hoje com vocês. Então, só apresentando a vocês a minha família, que é uma grande bênção de Deus na minha vida. Obrigado pela mídia aí. Salmo 73, a partir do versículo 1, nós vamos fazer uma leitura até o versículo 14. E depois vamos ler outros. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam macios céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Somente até aqui, meus amados. Eu quero compartilhar com vocês sobre esse salmo, que é um salmo de Asaf. Muito provavelmente, Asaf frequentava continuamente os mesmos lugares que eu e você frequentamos.
Aqui nós estamos lendo a fala, a expressão de um homem que estava constantemente no altar, um líder religioso. Se Asaf fizesse parte do nosso convívio hoje, ele seria ministro de louvor, ou um pastor, ministro de louvor, um líder na igreja. Alguém que tinha muito contato com o culto, com o clero, com a lei. Era assim Asaf. Agora, quando lemos o texto, Salmo 73, nós podemos fazer algumas observações e elas têm a ver conosco. Porque o Salmo 73, ele questiona algumas coisas. Por que o justo sofre e o ímpio não? Por que acontecem coisas boas a pessoas que são más e coisas ruins a pessoas que são boas? Trazendo um pouco mais para a nossa realidade, por que gente que às vezes pastoreia, lidera e vive uma vida no erro, e às vezes estão debaixo dos holofotes, e o pastor que está ali lutando, servindo a Deus, muitas vezes se sente sozinho. Por que acontecem coisas que são opostas entre si, e opostas com o modo da forma contrária deveriam ser, na nossa opinião? Esse é o questionamento de Asaf. Porque homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, estão presos, enquanto Herodes está solto dando um banquete de aniversário? Por que homens cheios do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo, estão na prisão em Roma? E Nero está no seu palácio governando o mundo? Esse é um questionamento que a gente se faz, e quem nunca fez? Jeremias, quando lemos o profeta Jeremias, ele fala disso, e no capítulo 20, se não me engano, ou 21 de Jeremias, ele diz assim: Senhor, tu me enganaste. Ele se queixa diante de Deus, porque ele cumpria exatamente o propósito de Deus, e foi jogado na prisão, foi jogado na lama, enquanto os falsos profetas estavam perto do rei. Esses questionamentos, eles são históricos. Por que será que Asaf faz esse questionamento? E esse questionamento é de alguém, e eu gostaria de fazer essa consideração com vocês, é de um ministro da casa de Deus, mas que também é homem, que é ser humano, que sente. Porque nós, pastores, sentimos, nós temos senso crítico, nós avaliamos, nós percebemos, e não há nada de errado nisso. Agora, ele faz uma citação aqui que foi um alerta para mim, quando ele diz assim, no versículo 2, ele começa o versículo 1 dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. E no versículo 2 ele diz algo a respeito dele, ele diz: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Ele diz: meus pés quase escorregaram, quase que eu desisti do ministério, eu quase larguei tudo, eu quase parei. Por que Asaf passa essa crise? Muitos de nós corremos o risco de passar. E pensando nisso, eu queria falar essa manhã sobre o drama de Asaf. E o drama de muitos de nós, pastores, em algum momento da nossa caminhada. Por que corremos o risco de tropeçar? Quando corremos o risco de tropeçar? Sabe o que acontece com Asaf? Asaf, de repente, por conta talvez da sua demanda, sabe, a demanda ministerial, o corre para cá, para lá, para cumprir uma agenda ministerial, por conta dessa correria, Asaf se viu sem as lentes de Deus, e por algum momento ele passou a olhar a vida com as lentes humanas, com as lentes erradas. Ele substituiu temporariamente o
ser pelo ter. Porque ele começa a observar a prosperidade do ímpio, a prosperidade daquele que faz tudo errado o tempo todo, que não faz a coisa certa, faz para dar certo. Se é certo ou não, não importa para o ímpio, o que ele quer dar certo na vida. Asaf de repente para de olhar com as lentes de Deus, sabe, e começa a olhar com as lentes erradas, e ele substitui o ser pelo ter. Por isso ele diz: eu tive inveja dos arrogantes. Quando via a prosperidade dos ímpios, ele passa a olhar somente o ter. Quando é que corremos o risco de escorregar, de tropeçar? Porque ele cita: meus pés quase tropeçaram. Nós corremos o risco de tropeçar quando substituímos o ser pelo ter. Porque é bem verdade, você já deve ter ouvido essa frase, certamente. Ter honra não significa merecer honra. A grandeza não está em receber honra, mas em merecê-la. E quanta gente você conhece por aí, inclusive no ministério, e só cada um sabe a honra que recebe e a honra de fato que merece. Quem está entendendo isso? Você está entendendo? Sabe, Asaf, ele perde as lentes. Ele perde as lentes. Ele está perdendo a visão. E me lembro daquela palavra em Apocalipse, quando o Senhor Jesus diz para a igreja, diz para nós: aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos. Nesse encontro de pastores, o Senhor está derramando colírio nos nossos olhos. Colírio para enxergarmos do jeito certo, para não sermos manipulados, para não sermos persuadidos pelo presente século, pelo espírito desse século, pelo espírito que opera nessa época. Asaf diz: os meus pés quase escorregaram. Nós corremos o risco de tropeçar, meus amados, nós corremos o risco de escorregar, de cairmos, quando também olhamos o ministério, quando olhamos a vida com as lentes da comparação, quando nos comparamos com os outros. Ele diz, versículo 3, ele faz uma revelação: pois eu tive inveja dos arrogantes. O perigo da comparação. E obviamente que eu não falo de uma referência, nós precisamos de ter referência, mas não comparação. E o Asaf de repente se vê se comparando. E um dos perigos da comparação está nesse mal pernicioso chamado inveja. Porque é bem verdade, amados, eu, pastor, eu não corro o risco de ter inveja do Neymar. Sim ou não? Eu não corro o risco de ter inveja de um empresário. Não corro. Eu não corro o risco de ter inveja de um jogador de tênis, do jogador de golfe. Nós corremos o risco de ter inveja dos nossos pares. É assim, mãe corre o risco de ter inveja de outra mãe. Prima corre o risco de ter inveja de outra prima. Dos nossos pares. Pastor corre o risco de ter inveja de outro pastor. Meus pés quase tropeçaram, quase que eu escorreguei, quase que eu caí. Por que estava correndo o risco de cair? Porque me comparei, eu tive inveja. A gente está falando aqui de um pastor, um líder religioso, que decidiu abrir o seu coração. Eu tive inveja. Meus pés quase tropeçaram, por quê? Porque eu comecei a me comparar. E, gente, você tem uma coisa que está, assim, causando no nosso meio, e eu falo com muito temor isso. A revista Super Interessante publicou um artigo revelando uma pesquisa dizendo que o Instagram, vou ler aqui para vocês, o Instagram é o aplicativo, tornou-se o aplicativo mais nocivo à saúde mental e emocional das pessoas. Porque gera um impacto negativo na autoimagem. A vida perfeita compartilhada nas redes sociais gera um impacto, muitas vezes, nocivo em muitas pessoas.
Sabe, a gente olha e se comparando. Às vezes a gente vê a igreja, e você sabe disso, pastor. Pessoal da nossa comunicação, eles são orientados, olha, tira essa foto nesse ângulo, eu gosto desse ângulo. Quem já não fez isso? Não precisa revelar não. Mas a gente fala, a gente gosta de foto com a igreja cheia. A gente avalia pelas fotos que vemos. Mas o Senhor Jesus faz uma advertência à igreja lá no livro de Apocalipse, quando diz: tu dizes, rico sou, e não sabes que és pobre, cego e nu. O Senhor também diz à igreja: olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Só de fato quem conhece a fundo é o Senhor. A gente olha as redes sociais, a gente posta nas redes sociais. Asaf está olhando o Instagram, perdeu as lentes, começou a olhar a partir da comparação, começou a ter inveja, substituiu o ser pelo ter. Ele diz: meus pés quase escorregaram. Essa manhã eu falo pelo Espírito Santo, com temor aqui, o Senhor não vai deixar a gente tropeçar. Quem pode dizer amém? O Senhor não vai deixar a gente cair. Quem pode dizer amém? Ele estava num lugar escorregadio. Esse lugar que ele foi, esse lugar de comparação, essas lentes que ele colocou a partir do que o outro tem, levaram ele para um lugar escorregadio, um lugar de tropeços. Quando é que a gente corre o risco de tropeçar? Quando nós substituímos o que é essencial pelo que é supérfluo. Asaf faz essa revelação para a gente. Olha o que ele diz no versículo 13, ele diz assim: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele está dizendo: olha, eu estou a ponto de desistir, porque eu mantive meu coração puro, mantive minha consciência pura. E foi inútil tudo isso. Olha o tropeço que ele estava dando. Eu lavei as minhas mãos na inocência, mas o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Ele estava enfrentando essa perturbação contínua, sem saber. Provavelmente Asaf havia substituído o que é essencial pelo que é supérfluo, ou está nos dando um grande alerta essa manhã. Porque quando o supérfluo desaparece, o essencial é que fica. E a pergunta para nós, pastores: o que é essencial no ministério? O prestígio? O que é essencial? A fama? O que é essencial? Russell Shedd usou uma expressão muito interessante. Ele diz assim: os heróis são famosos, os santos são anônimos. E não há nenhum problema em ser famoso, desde que não se perca o essencial. Não há nenhum problema em querer crescer, desde que não se perca o essencial. Igreja grande não é essencial. Igreja com milhares de seguidores não é essencial. Um carro zero não é essencial. Uma propriedade no nome da igreja não é essencial. Nós sabemos a importância do momento político que vivemos. Frequentar o gabinete dos governadores, dos presidentes, não é também essencial. O que é essencial, pastor? A família é essencial. A minha comunhão com Deus é essencial e absoluta. O altar da oração é essencial. Asaf está dizendo: olha, foi inútil para mim manter limpas as minhas mãos na inocência. O que é essencial? Manter as mãos limpas na inocência. Meus pés quase tropeçaram. Ele está tão triste, ele está abatido.
Ele fala: eu conservei o coração puro, lavei as mãos na inocência, mas nada disso valeu. Mas como não valeu, Asaf? Como não valeu? Meus pés quase tropeçaram. Me lembro do meu sogro. Meu sogro foi pastor. Eu não sabia que ele seria meu sogro. Eu comecei a frequentar a igreja dele porque era na esquina da minha casa. E eu era uma criança de 5, 6 anos, mais ou menos dessa época que eu recordo a minha infância, pelo menos nesse aspecto. E o meu sogro era um pastor, muito fiel a Deus. Aquele homem, ele me inspirou a vida de Deus. E me lembro que uma vez, pastor Jonas, a igreja comprou uma Kombi para ele. A igreja num bairro muito simples, e juntaram os irmãos para comprar Kombi para a família do pastor que morava longe. E sabe que aquele santo homem de Deus teve no povo, no meio do povo, tanta murmuração por causa da Kombi do pastor, que o pastor, meu pastor, um dia falou: quero vender essa Kombi, que eu não aguento mais tanto falatório. Porque naquela época, ou talvez nessa época, muita gente não entende os cuidados que tem que ter com o pastor. Isso gerou muita perturbação e tristeza nele. E me lembro que vim morar em São Paulo, me casei com o André, não vou contar a história toda, só alguns pontos. Me casei com o André, vim morar em São Paulo. E sabe que eu estava fui visitar os pais da Andréia no Rio de Janeiro, já depois de casado, e meu sogro com 70 anos de idade. Ainda não tinha um carro, porque ele não quis mais, por causa de tanta perturbação que ele sofreu a primeira vez. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos: um santo homem de Deus, a maioria dos jovens que passaram naquele tempo com ele, se tornaram pastores, um ventre gerador de pastores, que eu ainda não vi igual. Mas se você perguntar: pastor, onde está o nome do teu sogro na história do Evangelho? Ninguém nem conhece. Claudomiro Alves de Oliveira, ele está na glória com o Pai, mas gerou muitos e muitos pastores. E por que eu te estou contando isso? Porque até o meu sogro, um santo homem de Deus, um dia quase os pés dele tropeçaram. E eu me lembro que uma das vezes ele falou: ai, eu não estou aguentando tanta reclamação, tanta murmuração. Mas aí ele, naquele período de perturbação da Kombi, aquela história toda, ele falou assim: eu vou para o quarto da oração e vou ficar quieto com Deus. E me lembro que eu acompanhei todo esse processo. Eu já tinha 12 anos, acompanhava mais de perto, sem saber que iria ser sogro dele. Ele ficou um dia inteiro orando num sítio que ele tinha, de joelhos dobrados, de manhã até a noite, orando e orando. E saiu de lá com paz no coração e disse assim: olha, não importa o que a igreja vai falar, mas o dinheiro da Kombi eu vou colocar na construção da igreja, e eu estou bem assim. E começou a sorrir e viver a vida dele com Deus. Mas a lição que eu aprendi com meu sogro e queria aplicar aqui com vocês é no sentido de que ele fez uma coisa que Asaf, no momento de perturbação, no momento em que ele estava quase tropeçando, desistindo, ele, no versículo 17, eu queria que você lesse comigo, por favor. Ele, no versículo 16, ele disse assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Porque tem coisas que você, pastor, que nós, pastores, tentamos entender. E fala sério, a gente acha difícil. Se a gente tentar entender algumas coisas, a gente entra em parafuso. Se a gente tentar entender, tem coisas que a gente não entende, não consegue entender. E nós vivemos uma corrente, uma oscilação muito grande, emocional inclusive.
uma corrida de agenda que nos impede muitas vezes de ter tempo para nós mesmos. Ele diz, até que tentei entender tudo isso, e achei muito difícil para mim. Quando ele ele usa essa expressão, achei muito difícil para mim, eu fiquei pensando, era o ponto que ele ia falar, vou parar aqui. Achei complexo, estou desistindo, mas o versículo 17, ele faz uma revelação tão simples, e o tamanho da sua simplicidade é o tamanho da sua profundidade, quando ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus. Sabe, a revelação que Asaf traz para nós é que quando a perturbação, a aflição da vida, as demandas do ministério baterem a porta do nosso coração, perturbarem a nossa consciência, tirarem o nosso sono, o que eu e você devemos fazer? Uma coisa que é possível que, por causa da agenda pastoral, alguns de nós tenhamos esquecido ou tenhamos deixado de priorizar. O que, pastor? Até que entrei no santuário de Deus. O santuário de Deus, aquele lugar de oração. Eu sei que parece muito clichê falar isso, mas olha o que o escritor aos Hebreus diz para nós. Ele diz assim, Hebreus 9,14, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Quando entramos no santuário de Deus, e diga-se, o santuário de Deus é o quarto da oração, é o lugar da oração, que não é só o ministério de intercessão que deve frequentar, mas sobretudo que eu e você, nós pastores, não devemos sair. É o quarto da oração, e ele diz, até que entrei no santuário de Deus, e tive consciência, tive purificação da minha consciência pelo Espírito Santo, a vida interior, o santuário de Deus. Aí ele começa a entender as coisas, ele começa a compreender. Sabe, nós vivemos um tempo de tanta correria da nossa agenda. Outro dia me chamaram, pastor, ajuda a organizar a Marcha para Jesus em Guarulhos. Eu acho lindo isso, essa unidade do povo de Deus, eu acho muito lindo isso, eu me esforço por isso, mas eu falei, eu não consigo, e eu falo humildemente, eu sirvo como for preciso, mas eu não consigo ser o organizador disso, porque eu não tenho mais agenda para isso. Não é que eu não tenho interesse, eu não tenho mais tempo, eu preciso focar em algumas coisas. E ultimamente o Espírito Santo tem me cobrado esse lugar do quarto da oração, esse lugar do santuário de Deus, porque só depois que Asaf entra na intimidade com o Senhor é que ele tem consciência de que o mais importante não é ter prestígio, é ser alguém em Deus. O mais importante para o ministro não é uma igreja bem elaborada, mas é um quarto de oração frequentado. Ele grita para nós. Sabe, gente, meus amados, o que ele fala tem a ver com o que a gente faz, porque eu já orei muitas vezes, já fiz essa oração muitas vezes, Senhor, o que queres que eu faça? E eu acho que o ministro precisa fazer essa oração, essa pergunta a Deus. Mas a gente aprende o que precisa ser feito, sim ou não? A gente aprende no seminário, aprende nos cursos, aprende por referência. Eu me sinto assim, muito honrado e eu me sinto assim, o leão na cova dos Daniéis. Quando olho para vocês, o pastor Jonas ali, sabe? Eu cheguei em São Paulo, eu ouvi falar muito dele. Essa casa, o pastor Jorge Linhares, que é um mestre, um pai espiritual. A gente aprende o que fazer. Então a pergunta deve mudar de nível a partir da nossa maturidade espiritual. Qual seria a nova pergunta? Não é mais o que queres que eu faça, porque eu aprendi a fazer. A gente aprende a pregar. Pastor Robson compartilhava comigo, eu falei, rapaz, pastor, estou com assim,
nervoso que eu vou pregar. Ele falou, mas isso é bom, faz parte, enquanto tiver isso é bom. É verdade. Mas a gente aprende a pregar, a gente aprende a performar. Então já não é mais o que queres que eu faça. E a pergunta precisa mudar para outro nível de maturidade. E talvez Asaf não tinha percebido esse nível, até que ele entrou no santuário de Deus e ele compreendeu. Aí a pergunta muda, Senhor, não é mais o que queres que eu faça, eu já sei. É o que queres que eu seja. Talvez a pergunta que precisamos fazer para o Senhor essa manhã, a partir de hoje, é: Senhor, o que queres que eu seja? Eu estou cansado de fazer o que dá certo, eu sei o que é fazer dar certo. O que queres que eu seja? Eu não quero ser esse homem magoado, frustrado, esse pastor frustrado. Gente, eu encontrei com um homem, um pastor que me ensinou muito na minha adolescência. E passados uns anos, eu pastoreando em São Paulo, começando a pastorear em 2007. E eu estava assim muito feliz, muito empolgado com o ministério, eu ainda estou. Mas sabe aquele momento assim que... E eu encontrei com esse pastor no Rio de Janeiro, em uma das visitas que eu fui. E para minha surpresa, ele estava muito amargurado no ministério. E na sua amargura, ele disse para mim assim: Ney, quando Deus está irritado com o homem, olha a palavra dele, de tão amargo, amargurado ele estava. Ele falou, quando Deus quer corrigir um homem, quando Deus quer humilhar um homem, Deus o chama para o ministério. De tão amargurado. Jamais que essa ideia de Deus. O que você vai receber na eternidade, o que vamos receber na eternidade, não se compara a nada. Não se compara a honra nenhuma. Mas conversando com aquele pastor que um dia me ensinou, e lendo esse texto eu falei, meu Deus, ele tropeçou. Alguma coisa ele o fez tropeçar. E dias depois daquela conversa, não foi Deus que o maltratou no ministério. Dias depois, aproximadamente 30 dias, eu soube, pelos meus irmãos que moravam no Rio, que ele havia largado a esposa, porque havia se envolvido em um adultério, há alguns anos antes. Ele estava amargurado. Na hora de entrar no santuário de Deus, talvez faltou isso que Asaf fez. Eu já vou caminhando para o final, porque o que Asaf fez, gente, e a gente precisa fazer? Asaf desacelerou. Entrou no santuário de Deus, ele desacelerou. Estou lendo um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, e o livro fala exatamente esse excesso de informações que nós temos. Quem aqui se percebe assim, numa enxurrada de informações o tempo todo, sim ou não? É a crise de energia no mundo, é o domínio da China, é a guerra da Rússia com a Ucrânia, é a inflação nos Estados Unidos, é a inflação na Europa, é a queda da libra esterlina, é o avanço, o crescimento do dólar. A gente, tanta informação, e nós estamos acelerados, inclusive, me permitam dizer, nós pastores. E se você esquecer de tudo que eu estou falando essa manhã e guardar essa palavra, já foi um grande avanço para nós. Qual, pastor? Desacelera. Me ajuda, diga para alguém sorrindo para ficar bem leve, fala, amado, desacelera. A gente precisa desacelerar. Só o santuário de Deus, diga-se, entenda-se, santuário de Deus, o quarto da oração, a intimidade com Deus, a vida interior, só o santuário de Deus para nos desacelerar. É muito excesso de informação. O livro diz que nós perdemos o pensamento crítico, tamanha o número de informações que nos chegam na palma da mão. Asaf está dizendo, desliga o celular, entra no teu quarto. E eu ouço as palavras de Jesus, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu pai em oculto. E teu pai que vê em oculto te recompensará.
É interessante que ele não diz teu pai que ouve em oculto, o teu pai que vê em oculto. Porque às vezes nós precisamos ir para o quarto da oração simplesmente para desacelerar. E às vezes nem temos palavras, ficamos ali em silêncio. Quem já teve essa experiência? Se a gente for orar tudo que a gente quer, 5 minutos, 10 minutos. Mas vou falar de mim, da gente. A gente manda o povo orar, manda as pessoas para o quarto da oração, e precisamos estar naquele lugar de oração. E uma vez eu fui orar, uma das vezes que eu estava orando, comecei assim, gente, acelerado, pensa num pastor acelerado. Dobrei o joelho, estava construindo a igreja lá em Guarulhos. Aí comecei a orar, Senhor, fornecedor, Senhor, traz recursos, Senhor, aquilo, dando um monte de sugestões para Deus. Eu fui dando sugestões, de repente o Espírito Santo falou, Ney, para tudo e recomeça. Sabe, eu senti aquele choque do Espírito Santo dentro de mim. E aí eu parei tudo, silenciei. E fiquei por alguns minutos em silêncio, na presença de Deus. Perguntaram para a Madre Teresa certa vez, falou, a senhora ora tanto tempo, a senhora fica com Deus no quarto tanto tempo falando, e o que tanto a senhora ora? E ela falou, eu não oro, eu não falo, eu só escuto. Aí a pessoa perguntou, mas o que Deus fala então? A senhora fica tanto tempo no quarto lá orando. Ela falou, ele não fala, só escuta. Que muitas vezes esse desacelerar na presença de Deus vai curar a gente por dentro. Não é desacelerar na meditação aleatória, não, é desacelerar na presença dEle. Até que entrei no santuário de Deus. E eu já encerro dizendo que ele descobriu 3 coisas que estavam tão perto, tão dentro, na existência dele. Versículo 23 do Salmo 73, ele diz, olha o que ele escreve para Deus. Ele transformou a sua vida interior em oração. Ele diz assim, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Veja que não é Deus quem fala para ele, ele chega à conclusão, ele falou, Senhor, eu estou sempre contigo, eu não vou tropeçar, porque tu tomas a minha mão direita e me sustenta. Eu tinha deixado de perceber que o Senhor me sustenta. Depois ele diz assim, tu me diriges com teu conselho. Ei, pastor, deixa eu dizer uma coisa, lembrar uma coisa a você, o conselho do Espírito Santo vai te dirigir. A mão do Altíssimo vai te sustentar. E o Asaf diz isso, contudo, a tua mão direita me sustenta, tu me diriges com teu conselho. E o versículo 24, a última parte, ele diz, depois tu me receberás com honra. Aleluia. Quando encerramos o Salmo, ele encerra a sua reflexão falando para a gente assim, bom para mim é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Aleluia. Eu convido você, sinceramente, sugiro a mim, a você que, sabe uma coisa boa? Eu fiz outro dia e foi de grande valia. Eu entrei no meu quarto, no escritório onde fico, fechei a porta com uma folha, papel e caneta na mão e comecei a falar para Deus o que estava aqui dentro do meu coração, dos meus dramas, dos meus dilemas, dos meus medos, das minhas inseguranças. E comecei a escrever. E fez tão bem para mim. Sabe, a solitude, entende? A solitude. Quando você deixa as pessoas para estar a sós com você na presença de Deus. E foi isso. E a conclusão que o Asaf chegou é,
bom é para mim. Bom é para mim estar com o Senhor. Eu fiz dele o meu refúgio, porque agora eu proclamarei os teus feitos. Sabe, quando a gente vai para o quarto da oração e vai para o santuário de Deus, a gente sobe no altar para proclamar os feitos de Deus com graça, com virtude, com autoridade. Meus amados, tem um povo que senta para nos ouvir, e a gente precisa de ter esse tempo com Deus, para quando subir no altar, profetizar a abundância de Deus, a palavra de Deus, o coração de Deus na vida dos nossos ouvintes. E que o Espírito Santo continue guardando o teu coração, e que todo drama na sua vida, na minha vida, na nossa vida, seja derramado no santuário de Deus. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, pastor, que bênção. Você vai orar por nós. Fique de pé no seu lugar. Nós nos apresentamos no teu altar, nesse momento em unidade. Oh, meu Pai, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces a angústia de homens que se levantaram para fazer a Tua obra, que se levantaram nesse tempo, nessa geração, para pastorearem, para cuidarem do que é Teu, para alimentarem aquilo que o Senhor quer alimentar. Aleluia. Para servir a mesa do Senhor. Pai, no nome de Jesus, em unidade, em concordância, nós Te clamamos essa manhã. Derrama sobre nós a força do Senhor. Senhor, essa manhã nós entramos no santuário, nós entramos nesse lugar de oração, de intercessão, uns pelos outros. Nós entramos nesse lugar, Senhor, de concordância. Oh, Pai, como diz a Tua palavra, um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Nós entramos nesse lugar e oramos uns pelos outros. Senhor, não deixa nosso irmão desistir. Senhor, como diz a Tua palavra, Tu nos sustenta com a Tua mão direita. Senhor, que cada pastor aqui seja sustentado pela Tua mão direita. Glória a Deus. Cada homem, cada mulher, cada pastor, cada líder, cada pessoa nesse ambiente, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos perguntar ao Senhor essa manhã: o que queres que nós sejamos? Oh, Espírito Santo, fala para nós. Nós abrimos mão do ter prioritariamente, queremos ser prioritariamente em Ti. Oh, Espírito Santo, cuida do nosso coração, unge os nossos olhos. Oh, Pai, nós Te pedimos em nome de Jesus. Senhor, oramos, Pai, Te pedindo sabedoria para que nesse tempo proclamemos os Teus feitos, para que tenhamos a palavra certa para cada pessoa e tenhamos a palavra certa do Senhor para a nossa vida. Nós Te clamamos em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos, porque Teu é o reino, Pai, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Glória, glória, glória. Assim que oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Forte aplauso ao Senhor. De Ti. Aleluia, pastor.